A paz do Senhor. Estamos aí iniciando nossa última aula, né? Guardar o restante da turma entrar. Enquanto eles entram, eu quero já aqui antemão agradecer ao nosso presidente, pastor Amarildo Martins, né? Aí, por intermédio do nosso diretor aí, o pastor Silas Batista, na pessoa do pastor Paulo Rodrigo, que Deus abençoe, que nos confiou estarmos aqui para falarmos um pouco sobre essa apostila, né? Evidência Cristã. Deus vos abençoe, estamos aqui à disposição. Esse mês foi um mês muito corrido, porém com muita alegria mesmo. Eu tirei um tempo, não sobra, mas um tempo bom para estar com vocês, tá? Falando sobre esses assuntos aqui de evidência cristã. Então, sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe aí a sua família, a sua casa. Deus te abençoe de uma maneira especial, todos vocês. Você que não está assistindo ao vivo, que Deus te abençoe também, tá? Por estar assistindo essa aula, participando desse curso médio de teologia. E nessa apostila aqui, Evidência Cristã, nós já tratamos na unidade 1 sobre a necessidade da evidência cristã, né? Então foi a base da nossa apostila. Depois tratamos sobre a Bíblia, o livro guia do cristianismo, né? E iniciamos na unidade 3 os fundamentos teológicos da fé cristã. O primeiro fundamento teológico da fé cristã que nós falamos foi justamente a existência de Deus, né? Esse foi o primeiro fundamento. Agora nós vamos partir então para o segundo fundamento, né? Para o segundo fundamento, que é o criacionismo bíblico. Deixa eu só ajustar aqui do lado da notebook, a câmera está aqui na frente. É só fazer alguns ajustes, ficar melhor para nós, tá tudo ok. O som tá bacana, tá tudo legal, tudo ok aí, todo mundo ouvindo bem? Então vamos lá. Capítulo 2 da unidade 3, da nossa página 99, tá? O criacionismo bíblico, né? O criacionismo bíblico. Então, quanto a essa questão aí do criacionismo bíblico, tá? Nós temos primeiro fundamento teológico da fé cristã, a existência de Deus, e temos como segundo fundamento o criacionismo bíblico, tá? O criacionismo bíblico. Então, nós vamos no tópico 2.1 dizer por que nós não cremos na evolução orgânica. Por que não cremos na evolução orgânica? Então, é bom ressaltar aí que o evolucionismo, né, ele originou-se no cenário racionalista da modernidade, né? O principal responsável aí pelo evolucionismo, né, foi o Charles Darwin, né? Charles Darwin, isso, foi o principal responsável, tá? Que ele defendeu aí as suas descobertas lá no seu livro que tem por título A Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. Esse livro foi publicado em 1859. Então vamos falar aqui sobre fundamentos das teorias de Darwin. Fundamentos da teoria de Darwin, página 100, tá? Primeiro, a palavra evolução é definida como mudança, né? Ou estágio de progressão,
porém pode abranger também vários significados, como microevolução, né, que é pequenas mudanças, tais como, por exemplo, cores, né, ou então o bico de um pássaro. Tem também a macroevolução, né, que é o desenvolver aí de novas partes do corpo, ou seja, novos órgãos ou novas estruturas corporais. Por exemplo, aí, asas, barbatanas, né, que até tem na nossa apostila. Tem também outro fundamento da teoria de Darwin, que é a seleção natural, que é o ponto mais enfatizado ali por Darwin, que significa que somente sobrevivem as formas de vida mais fortes, mais resistentes no decorrer dos tempos, tá? E por último aí tem a descendência comum a todos e tudo, né? Que significa que tudo é herdado, né? Ou seja, tudo provém de um ancestral comum e único a todos os seres vivos. Então esses aí são os fundamentos das teorias de Darwin. O 2.1.2 trata sobre, quando nós estamos falando sobre por que não cremos na evolução orgânica, tá? Por que não cremos na evolução orgânica? Então, o 2.1.2 trata sobre refutações científicas ao evolucionismo de Darwin. Então, nós não cremos, aí nós temos algumas refutações científicas ao evolucionismo de Darwin. A primeira refutação página 101. Argumento osteológico. O que é isso? É a ciência que estuda a estrutura dos ossos, tá? Então, uma peculiaridade humana aí é que nenhum animal inferior tem mãos com o dedo polegar. Somente quem? Somente o homem. Outra refutação científica ao evolucionismo é o argumento genético, porque esse argumento aí, ele baseia-se sobre a ciência genética, né, que segue a lei de reprodução segundo as espécies, ou seja, repetida 10 vezes, então segue a mesma reprodução, segue a mesma espécie, não há mudança. Então, essa aí é uma refutação, um argumento genético. A outra refutação é o argumento morfológico, que é isso, é a ciência que estuda a estrutura do corpo humano. Então, o homem é distinto do animal em sua posição de andar em pé. Ou seja, nós somos distintos do animal na forma de ficar em pé, na forma de deitar, tá? Na forma de sentar, inclusive na posição dos órgãos internos. Então, refutamos aí de forma científica ao evolucionismo de Darwin também com argumento morfológico. Outra forma de nós refutarmos é os argumentos dos fósseis, tá? Ou seja, todos os animais se reproduzem segundo a sua espécie. Cada animal se reproduz conforme a sua espécie. E em todos os estudos aí da paleontologia, tá? Nunca foi encontrada uma forma de vida da transição, ou seja, o chamado elo perdido aí, a lacuna entre o animal inferior e o ser humano. Então, refutamos com argumentos fósseis, tá? E também refutamos com o argumento do processo contínuo de evolução. A teoria darwiniana, ela ensina que não há leis que realmente controlam a evolução orgânica, né? E assim teria de ser um processo contínuo. No entanto, a história não comprova essa afirmação dele. Então, não tem como eles comprovarem isso daí, tá? Então, nós refutamos tranquilamente nós não cremos na evolução orgânica por esses argumentos. O 2.2, a posição bíblica acerca da criação. A posição bíblica acerca da criação. Irmãos, as escrituras sagradas, elas assumem uma posição
diferente do evolucionismo de Darwin. Então, as explicações, elas procedem de quem? De Deus. O mundo não é eterno, mas Deus sim. Deus, ele é eterno. Então vamos lá para a nossa posição bíblica acerca da criação. 2.2.1, página 102. A Bíblia distingue o Criador e criatura. Deus, ele é eterno, mas o mundo, ele teve um começo. Então, ao falar as coisas, ao falar as coisas, né, elas passaram a existir. Então, Deus chama a existência o que não existe. Ele criou o mundo por sua vontade. É o Todo-Poderoso do céu e da terra, que faz tudo o que lhe apraz. Então, a Bíblia distingue o Criador e a criatura. A Bíblia mostra quem criou o homem, né? O 2.2.2 fala sobre a descrição bíblica da criação. Então, Deus chamou o mundo à existência a partir de quê? Do nada. Deus, ele não tem início. O tempo e o espaço já tiveram início. Então, somente Deus é eterno e onipresente. As criaturas, assim, por serem criadas, né, estão sujeitas ao tempo e ao espaço. Ou seja, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Então, por essas razões, é que nós não cremos na evolução orgânica, tá? Então, a posição bíblica acerca da criação é de que Deus criou tudo. Ele é eterno, ele existia. Nós não somos eternos, nós somos criados por ele. Nós tivemos um começo. Capítulo 3. A realidade do pecado e da salvação. A realidade do pecado e da salvação. No seu capítulo 3, você pega aí alguns conceitos de pecado em diferentes confissões, né, e correntes filosóficas, né, em diferentes confissões e correntes filosóficas. Ou seja, quais são os conceitos em algumas aí correntes filosóficas sobre o pecado, né? Então, a ciência cristã diz que o pecado, ele e o mal, né? O pecado e o mal, eles são ilusões. Já o espiritismo, ele nega a existência do pecado. No ateísmo, o pecado, ele é negado e é combatido. Na teologia da libertação, né, considera o pecado como a opressão social de um grupo sobre o outro grupo. E já no humanismo, tem um conceito filosófico, né, de que o pecado não existe, pronto. No 3.2 fala sobre a negação do pecado no iluminismo. Então, a negação da realidade espiritual ali, do pecado no iluminismo, né? No iluminismo racionalista, trouxe danos terríveis à sociedade, por negar essa realidade espiritual do pecado. Karl Marx, ele e o Friedrich, né, foram dois filósofos que destacaram aí que eles se destacaram na negação da realidade do pecado. Então, teve um que chegou a declarar a morte de Deus. Chegou a declarar mesmo a morte de Deus. Então, lá na tua página 107, 3.3, fala sobre a descrição bíblica acerca do surgimento do pecado. A descrição bíblica acerca do surgimento do pecado. O começo de toda obra está registrado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em Gênesis 1:31 é dito que lá em Gênesis 1:31 é dito que toda obra de criação, não apenas a criação da terra, né, mas toda a obra da criação, ela foi vista por Deus e foi declarada como sendo
muito boa. Então, essa afirmação bíblica, ela nega a teoria da coexistência eterna do mal e do bem. Não, eles não sempre existiram, não. Tá? O mal ele passou a existir. Então, para compreendermos melhor sobre a descrição bíblica acerca do surgimento do pecado, vamos lá falar um pouco sobre o pecado originado por Lúcifer. Né? Porque as escrituras nos ensinam o quê? Que a queda dos anjos precedeu a queda do homem. Então, é provável que o orgulho, né, tenha sido o primeiro pecado e o princípio de quedas, das quedas dos anjos. Então, o homem ele não transgrediu a lei de Deus exclusivamente por si. A mulher que foi ali enganada e tentada pela serpente, ela cometeu a transgressão. Mas de que maneira? Enganada e tentada pela serpente. A probabilidade aí é de que o orgulho tenha ocasionado a queda dos anjos. E no 3.3.2 fala sobre a tentação de Adão e Eva. Primeiro, a serpente ela é real, né? Ela foi usada através de uma força demoníaca. Satanás ele é o acusador e o tentador do homem. Então, o plano de Satanás foi sutil. A dúvida e a incredulidade, elas foram despertadas do homem. Porque quando houve esse despertamento aí dessa dúvida do pecado no homem, então veio os efeitos do pecado como evidência da queda. Quais foram os efeitos do pecado? Primeiro, 3.4.1. O primeiro efeito do pecado que evidenciou a queda é a autopercepção do pecado. Então, após a queda, as mudanças ocorreram nos homens. Os olhos se abriram, eles se esconderam de Deus e se esconderam um do outro. Por quê? Porque sentiram culpa, sentiram vergonha, eles sentiram medo. Trata também aí sobre esses efeitos do pecado como evidência da queda, a universalidade do pecado, né? A universalidade do pecado, porque teve a perda da espontaneidade espiritual e também da liberdade interna. Aproveitou essa liberdade que tinha e então espalhou o pecado para toda a humanidade. Então, a universalidade do pecado é um fato presente na consciência de todas as pessoas, ao que não adianta correr. O pecado está em todas as pessoas, principalmente na consciência das pessoas. Por isso que Deus fez o quê? Ele providenciou a salvação, 3.5, página 110. Então, o homem tinha pecado, o homem estava em temor e em vergonha. Deus não abandona o homem e, pelo contrário, com misericórdia, Ele vai ao encontro do homem, Ele fala com o homem, Ele chama o homem de volta à comunhão, porque o homem se esconde, quem chama o homem é Deus. Então, em toda obra de redenção, é Deus, somente Deus, quem se manifesta como aquele que procura e chama, aquele que fala e age em favor da humanidade. Então, aí veio a providência de Deus, a providência da salvação. Providência através de quem? Lá Deus já tinha providenciado o Cordeiro que traria a salvação ao homem, que pisaria com o calcanhar, que pisaria na serpente, na cobra, no inimigo. Então, já tinha sido preparado lá no Jardim do Éden a salvação. Quando o homem caiu, Deus já preparou a salvação para o homem. Por conta da sua misericórdia, Ele já procurou ir atrás do homem. Através de quem? De Jesus Cristo. Por isso que o capítulo 4 fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Abre aí na sua página 111. Fala sobre a divindade de Jesus Cristo. 4.1 fala sobre o relacionamento da pessoa de Jesus. Irmãos, Jesus ele fez muitas declarações sobre si. Observe.
Então, mesmo mediante as provas, mesmo mediante ter provado a sua divindade, ainda há pessoas que negam. Quem realmente é Jesus Cristo, né? Quem realmente é Jesus Cristo? Cada um tem um pensamento, uma forma. Então, as respostas proferidas ali é um mero religioso. Jesus Cristo era um charlatão, né? Jesus Cristo era um impostor, um guru santo, né? Um homem cheio de virtudes morais e éticas, porém era visto como homem e não como Deus. Então, na verdade, tinha um pensamento de que na verdade ele era visto como um homem e não como um Deus que se fez carne e habitou entre nós, agindo sob a unção do Espírito Santo. Mas ele não era Deus. Esse aí a forma de muitas pessoas pensarem e perceberem. Ele mostrou a sua deidade, ele mostrou a sua divindade, mesmo assim as pessoas não acreditaram. Temos aí na sua página 112, tá? O 4.2, que fala sobre as opiniões e conceitos de várias religiões e filosofias sobre Jesus. Depois dá uma lida aí o que cada uma pensa. Aí vai falar sobre o testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um Deus menor que Jeová. Vê os mormons, né? Que diz que era um homem como nós, mas evoluiu para Deus. Então, tem os muçulmanos que dizem que era um simples profeta. Tem uns judeus que dizem que era um impostor, que alegava ser o Messias. Tem um budista que diz que era um ser elevado, iluminado, né? Estou lendo tudo aqui na página 112 de vocês. E aí tem outros pensamentos, tá? A respeito, opiniões a respeito de Jesus. No 4.3, essa 4.2 pode ler na sua revista, tá tudo anotativo. 4.3, a divindade de Jesus na Bíblia. Vamos falar sobre a divindade de Jesus na Bíblia. Primeiro, Jesus ele usa um termo grego, até coloca aqui, egoem, quer dizer eu sou, né? Lá em João 8,58, João 8,58, diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, era uma blasfêmia ali, Jesus ele se declarar a Deus, né? No entanto, no Antigo Testamento, você pode observar que, até coloca aqui na nossa apostila, que a sentença era o apedrejamento. Então, alguém se declarar a Deus, a sentença era o apedrejamento. Jesus, ele fez a mesma declaração lá em João 10, do 30 ao 33, e os judeus eles quiseram apedrejar Jesus, né? Por quê? Porque Jesus declarou ser o Messias. Jesus ele disse, olha, eu sou o Messias, aquele que há mais de tantos anos lá, mais de 300 anos lá no Antigo Testamento, eu sou ele, que está se cumprindo aqui agora. Então, na Bíblia mostra a divindade de Jesus. Tanto que Jesus, ele aceitou a adoração dos homens e dos anjos. Ele falava e agia com autoridade, mas não uma autoridade humana, mas uma autoridade divina. Ele pediu que orassem em seu nome. Tanto que nossa oração hoje é em nome de Jesus. Ele recebeu títulos e ofícios ali de deidade, da sua deidade. Então, o próprio Jesus na Bíblia, ele se declarou criador do universo. Eu era o verbo. Então, exerceu aí os mesmos poderes exclusivos a Deus. Tanto que ele tem o seu nome associado ao nome de Deus. Então, observe a divindade de Jesus na Bíblia. 4.4 fala sobre a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Aí nós conhecemos bem essa história. Jesus ele assumiu a forma humana para morrer, pois como Deus ele era eterno, mas não poderia morrer. Então, se ele era eterno, ele não poderia morrer. Mas ele nasceu como homem, na forma humana. É lógico que ele nasceu de uma forma sobrenatural, né, pelo poder do Espírito Santo. E durante o seu ministério, agiu debaixo da unção e orientação do mesmo Espírito. Até uma discussão teológica acerca das naturezas de Cristo. Algumas linhas eles defendem que
que ele se esvaziou totalmente ali, sendo apenas um homem, né? Agindo com tudo ali debaixo da unção e orientação do Espírito Santo. Já tem outras linhas que defendem que as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, elas atuavam no cotidiano ali de Cristo, né? Então existem essas duas linhas teológicas aí sobre Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus e etc. Sobre a morte de Jesus Cristo, lá no 4.4.1, nós apresentado aqui o significado espiritual da morte de Cristo. Irmãos, Jesus ele declarou que dava a sua vida na cruz por sua própria vontade. Ele não foi forçado, como cordeiro mudo, né? Então, antes de Jesus, foram sacrificados milhares, sei lá, de cordeiros, né? Lá no Antigo Testamento, você percebe a quantidade de cordeiros que eram sacrificados. Jesus, na verdade, João, né, declarou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, somente o sacrifício de Jesus proporciona a nós a salvação. Então, a cruz, sabemos disso, que ela era a mais cruel morte que as autoridades romanas ali, elas reservavam aos criminosos. Era a morte mais cruel que existia, então tinha que ser um criminoso, um crime horrendo. Mas Jesus passou por isso aí, tá? Então, a morte de Jesus Cristo, ela tem um significado espiritual porque ela tira os pecados do mundo. Ela tira os pecados do mundo. João declarou como? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 4.4.2 fala sobre a ressurreição de Cristo como um fato histórico. Primeiro, pegando a história, Jesus ele venceu a cruz e ele ressuscitou triunfante do túmulo. Ele ressuscitou de forma triunfante. A prova na história de que ele apareceu a mulheres, ele apareceu a apóstolos, ele apareceu a um grupo de quase 500 pessoas ali, ele apareceu a Paulo. Então, muitas pessoas foram transformadas após a ressurreição de Cristo. Ele, Cristo, é verdadeiro Deus. Ele, Cristo, é verdadeiro Deus. Capítulo 5, para nós finalizarmos a unidade 3. A vida eterna. Página 117, fala o seguinte, 5.1. O mistério da vida após a morte. O mistério da vida após a morte. Aqui até começa dizendo que o fim, né, é a consumação de todas as coisas, assim como o seu começo e a sua existência, são envolvidos ali em um mistério impenetrável à nossa razão. Então, quem quer que tente alcançar esses mistérios aí através da ciência, mais cedo ou mais tarde vai chegar a uma conclusão de que essa tentativa ela é inútil. Porém, você vai pegar aqui no 5.1.1, que nós estamos tratando sobre o mistério da vida após a morte. Aí o 5.1.1 fala: a vida após a morte nas religiões não cristãs. Como é que eles tratam? Primeiro, há uma série aí de versões, né, para explicar o mistério que cerca a vida além da morte. Tem alguns povos, né, que afirmam que as almas elas permanecem ali nos seus corpos, né, lá nas sepulturas, e que os mortos eles continuam a ter comunhão com os vivos e exercem até uma influência sobre eles, né? Ou seja, podem até aparecer a eles também. Também tem aquelas outras pessoas que defendem, aqui na sua apostila fala sobre isso, aquelas pessoas que defendem o sono inconsciente, né? Que as almas vão para um grande reino dos mortos, né? Aí vem a encarnação, etc. e tal. Tem outros que assumem o corpo, segundo esse pensamento, né? Que as pessoas defendem isso, assumem o corpo de um vegetal, ou então de um animal, né? Ou de um ser humano, ou qualquer outra criatura.
Então, agora o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a vida após a morte é essa, nós vamos morrer uma só vez, depois vem o juízo. Não tem outra história, não tem outra forma de evolução, purgatório e etc e tal. Não, vamos estar descansando. O 5.1.2 fala sobre a vida além da morte e o evolucionismo. O que o evolucionismo trata? Primeiro, aqui até a apostila diz assim: a inquietude, né, e a superstição do homem pós-moderno o tem levado a acreditar aí em uma espécie de evolucionismo por meio da compreensão da vida além da morte, né? Aí vem culto aos espíritos, né, que está intimamente ligado ali à doutrina da evolução. Para eles aí a morte, né, não é uma punição pelo pecado, mas é um meio de transição para uma vida mais elevada. Então, na opinião deles, não há julgamento na morte, não há inferno, né, pois todos nós estamos aí, segundo eles, num processo de evolução. O 5.1.3 diz o seguinte: a vida além da morte na concepção cristã. Então, aqui, Cristo ele enfatizou que a morte não é o fim de tudo. Então, essa concepção aí já estava pré-estabelecida na cultura judaica, né? De que a morte não é o fim de tudo. Então, por diversas vezes, ele, né, Jesus Cristo, ele interrompeu a morte, trazendo a vida aí, trouxe de volta pessoas, né, que estavam a caminho do túmulo. A pessoa que estava aí em direção a ser enterrada, ele trouxe a morte, ele venceu. Então, Cristo morreu, ele mesmo, não foi? Mas ao terceiro dia o que aconteceu? Ele ressuscitou. Então, Paulo afirma até que ele foi feito as primícias dos que dormem, né? Então, após ali a ascensão, né, de Cristo, os discípulos eles continuaram pregando uma vida que transcende a dimensão terrena, que é o que nós pregamos, né? A afirmação da vida além da morte. É uma mensagem assim que viralizou, né? E hoje é o que traz consolo, traz esperança em meio a tantas perseguições, em meio a tantos problemas, e à época, em meio a tantos martírios, né? Era o que trazia esperança, que após essa vida haveria o descanso. Então, os cristãos eles estavam cientes de que a ressurreição de Cristo lhes assegurava o quê? A certeza de que se morressem, né, ou morressem pela causa do Evangelho, ressuscitariam para viver em Cristo. Então, essa é a nossa concepção cristã. Isso é o que nós devemos defender. É a nossa evidência, tá? A evidência cristã. Vem aqui na sua página 120. Vida eterna em Cristo. Vida eterna em Cristo. Então, diz o comentarista que apesar de nós, né, os crentes, né, sermos participantes das bênçãos celestiais, a nossa condição após a morte ainda de certa forma, preliminar e imperfeita, né? Pois os nossos corpos ainda estão na sepultura, sujeitos à corrupção. A alma e o corpo estão ali separados, não é assim que nós entendemos? Estão separados e não desfrutam das bênçãos celestiais quando unido um ao outro. Então, estão aí em um estado intermediário as pessoas, né? De certa forma conscientes. Você lembra da parábola de Lázaro e o rico, né? Então, estão em estado intermediário, conscientes, embora a Bíblia aí afirma ou se refere, né, à morte como sono, mas o estado intermediário não é o final.
Tá? Há uma série de acontecimentos que estão reservados ao futuro. Então, é tanto que a palavra de Deus diz que céus e terra passarão, né? Agora nós sabemos que céus e terras passarão e Deus estabelecerá o seu reino para sempre. Isso nós sabemos. Então essa foi nossa unidade 3. Essa foi a nossa unidade 3 que tratou aí sobre o criacionismo bíblico e por que não acreditamos no evolucionismo, baseado aí, né? O porquê não acreditamos e em que de fato acreditamos, tá certo? Em que de fato acreditamos. Unidade 4. Unidade 4. Deixa eu ver aqui o tempo, irmãos. Tá, já temos ainda um tempinho. Nós vamos terminar essas unidades. Vamos dar uma acelerada nessa unidade 4, que fala sobre a evidência. Unidade 4. A evidência histórica da fé cristã, né? Lá no capítulo 1 fala sobre a interação de Deus na história. Então, primeiro ele coloca aqui sobre as características da comunicação divina, e é importante observar que ele até coloca aqui na apostila, dizendo assim que a comunicação ela é um atributo divino, né? Compartilhado com o ser humano. Então, por diversas vezes na Bíblia, nós vemos o quê? Deus se comunicando com as criaturas. Os 4 elementos essenciais da comunicação são quais? Primeiro, emissor. Quem é o emissor? Quem emite a mensagem. No caso, Deus emite a mensagem. Segundo, são 4 elementos. Primeiro elemento, emissor. Segundo elemento, receptor. Quem é? Quem recebe a mensagem. Terceiro elemento, o meio. O que é o meio? É o canal. O meio que foi utilizado para que a mensagem saísse do emissor e a mensagem chegasse no receptor. E o quarto elemento, né, é a mensagem em si. A mensagem em si. Qual a mensagem foi enviada do receptor pelo meio, ou seja, pelo canal, para chegar no receptor? O emissor enviou por um meio a mensagem para chegar no receptor. Então, é a interação desses 4 elementos que constitui o que nós chamamos de comunicação. E Deus, ele é um ser que se comunica. Em Êxodo capítulo 3, vamos aqui agilizar, não vamos ler, mas lá nós aprendemos que Deus se comunica, ele não é inalcançável, né? Ele não é silencioso. Então, nós percebemos que Deus se comunica e sabemos que é da natureza de Deus não só falar, mas também se relacionar e se comunicar e se apresentar ao ser humano, né? Então, Deus ele é um ser que se comunica. E nós temos que compreender isso e temos que ser também um comunicador. Então, o que é o emissor? Ou seja, o 1.3, o emissor divino toma iniciativas de se comunicar com o receptor. Então, quem é o emissor divino? Emissor divino, Deus. Então, ele toma a iniciativa de fazer o quê? Entrar em comunhão com o ser humano. Então, ele faz parte da sua, faz parte da sua perfeição se relacionar com a imperfeição para poder transformar a imperfeição em perfeição. Não é isso que Deus fez? Ele saiu da sua glória, né? Ele se humilhou, né? Jesus Cristo, ele se humilhou para se igualar com a criatura, para falar do mesmo nível, ou seja, o meio, qual foi o meio que ele usou? Qual foi o canal? Está no mesmo nível que a criatura. Ele usou esse canal, mesmo nível que a criatura, para poder transmitir a mensagem. Ele diminuiu de estatura para falar de igual com o ser humano. Nós aprendemos na pedagogia que quando nós queremos corrigir ou ensinar uma criança algo que ela está fazendo errado, eu não devo dar uma bronca ou uma correção
assim olhando de cima. Eu tenho como educador que abaixar, ficar na altura da criança e falar de igual com ela. Para quê? Que a pedagogia ensina isso, que diz que é o meio mais fácil da criança atender, obedecer. Então Deus ele fez isso, ele diminuiu de estatura para falar de igual com o ser humano. Ele falou em diversos momentos de forma, ou seja, usou um canal que o ser humano compreendesse. Ele falou um idioma ali de Moisés, né, que Moisés pudesse entender, né, que é o hebraico. Né. Ele se despiu da sua glória majestosa e se transformou em um anjo, ou seja, um mensageiro. Então, o emissor divino, ele falou ali das necessidades de Moisés, né, e do povo que iria libertar, que ele iria libertar. Então, esse é o emissor, né? Ele tomou a iniciativa de se comunicar com o receptor. 1.4. O emissor divino usa recursos diversos para se comunicar conosco. Então, a palavra, a imagem, marca, né? Deus usa esses mesmos recursos, tá? Deus tem assim uma predileção, né, especial pela palavra oral. É o canal que ele mais usa, é a fala oral. Mas ele fez uso de outros recursos aí no meio da história para se relacionar, se comunicar com o homem, tá? 1.5. Deus e o enigma do mal. Aí aqui diz assim que o objetivo do enigma do mal, né, é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus, tá? Não é uma realidade independente de Deus, que há um propósito divino em permitir que Deus tenha um controle absoluto sobre ele. Então, no tocante ali à sua origem e à sua intensidade, né, providenciou meios para ser resistido. Então, Deus ele não é o autor do mal, tá? Mas ele permitiu que acontecesse para quê? Para cumprir os seus propósitos no mundo. Até o momento em que ele eliminará o mal. Esse é o enigma do mal. Deus ele não criou o mal, mas ele permitiu para que a glória dele fosse manifestada no momento certo. Vai chegar a hora que ele vai eliminar todo o mal. Então, mas qual é a origem do mal? 1.5.1, página 128. Existe a crença dualista aí, né? Deus bom, Deus mal. Mas de acordo com a Bíblia, Satanás ele não é igual a Deus. Aquela imagem diz que a mesma proporção do mal, a mesma proporção do bem. Então, Satanás é uma criatura rebelde e um usurpador. Então, qual é o propósito do mal? Vamos andar. Lá em Tiago 1, né? Em Tiago, tem duas passagens aqui, 1, 2 ao 4 e 1, 12 ao 15, encontramos ali um terreno mais sólido, né, sobre a permissão divina para o que nós chamamos de mal, né? Para o que nós chamamos de mal. No entanto, nós não podemos imaginar que Deus ele permitiria algo que pudesse arruinar o quê? Os seus propósitos. Ele nada colocou em risco, tá? Deus não colocou nada em risco. Ah, mas o inimigo ele está vencendo, o inimigo ele tá... Não, o plano de Deus não está em risco. Então, o propósito de Deus, o grande propósito de Deus ainda está na ativa. Deus ele faz ao contrário, ele usa o mal para testar o seu povo. Então, o teste é uma prova de qualidade. Todo produto, você pega todo produto para se tornar confiável, ele tem que passar por um teste de resistência. Você vai construir alguma coisa, você pega ali o concreto e eles vão prensar aquele concreto para ver o quanto que ele aguenta de pressão, né? O quanto que ele aguenta de peso, qual a resistência dele. Então, Deus tem demonstrado o seu poder sobre Satanás constantemente. Ele permitiu que o mal se manifestasse, né? E tem expressado aí mais plenamente a sua longanimidade aí, né?
e a sua misericórdia, tá? Então, o mal ele veio para destruir, ele quer destruir, porém Deus usa o mal para testar cada um de nós. É isso que Deus faz. O plano dele continua, o projeto de Deus continua e não há risco no projeto de Deus por conta do mal. 1.5.3 fala sobre a atitude correta frente ao mal. Qual a atitude correta frente ao mal? Primeiro, ao tratar o problema do mal, né? Do mal, nós devemos ser equilibrados, tá? Porque tem alguns erros aí, principalmente 2 erros que é citado aqui, que devem ser evitados. Primeiro, não dar qualquer importância ao mal. Segundo, exagerar a importância do mal. Então, tem que ter o risco para nós não darmos importância nenhuma ao mal, ou então dar importância demais ao mal. A teologia liberal ela tem negado algumas verdades bíblicas e fundamentais, né? Dentre essas verdades, a existência do diabo. Então, não se deve ignorar os ardis do diabo. Pelo contrário, seguir a Bíblia sempre será a nossa melhor opção, tá? Para nós não termos aí surpresas desagradáveis na nossa luta contra o mal. E nós sabemos que o mal existe, o mal é real, porém o nosso Deus é mais poderoso que ele. Capítulo 2. Profecias cumpridas na história. Profecias cumpridas na história. Aí você vai pegar aí algumas profecias, tá? Relacionadas aí aos grandes eventos históricos, sobre o Império Medo-Persa, tá? Profecias que ocorreram. Quando Daniel transmitiu ali aquela profecia de maneira até detalhada, né? Por volta ali de 550 a.C., né? Por volta de 550 a.C., enquanto ele estava ali no cativeiro babilônico, que ele profetizou ali com exatidão os 400 anos seguintes da história, né, que envolveu Israel, e a profecia se cumpriu. O carneiro de 2 chifres, né, aí surge um bode com um único chifre. Todas aquelas profecias, você vai dar uma lida aqui, tá, sobre as profecias, porque aí entra o Império Medo-Persa, aí entra o Império Grego, aí entra profecias que se refere nessa profecia ao Império Romano, tá? Que surgiu ali após Alexandre o Grande, né? Esse Império Romano. Então, que é aquele momento que Daniel fala ali sobre o pequeno chifre, né? Que foi crescendo em poder, que Daniel identifica ali o chifre pequeno como um rei feroz de cara, né? Que vai assumir o poder na segunda parte dos 2 rebeldes ímpios na terra. Então, esse rei se considera superior, sendo descrito ali como destruidor, né? Ou seja, que vai destruir os poderosos ali, que vai destruir o povo santo, né? Então, isso aí foi a profecia de Daniel, ali no Império Romano. Capítulo 3, mas dá uma lidazinha nas profecias, tá? Capítulo 3, página 135. A contribuição do cristianismo. Aqui não vou gastar um tempinho. A contribuição histórica. Primeiro, estamos falando sobre o quê? A contribuição do cristianismo, tá? Agora vamos falar sobre a contribuição histórica do cristianismo, tá? Primeiro, a principal tradição cultural do mundo ocidental foi o cristianismo, tá? Veio por meio do cristianismo. O mais importante fator ali na formação histórica da Europa, ali das Américas. Também foi uma contribuição dada aí, uma contribuição histórica. Outra contribuição histórica aí que nós teve caso houvesse ali a extinção do cristianismo, na verdade, você percebe ali diversas, né, vastas mudanças que poderiam ter sido feitas na vida daqueles povos, né? Então, o cristianismo,
ele causa um enorme impacto humanizador e civilizador. O cristianismo, ele, desde o início da era cristã, desde o início da sua era, né, houve grande preocupação com o quê? Com a dignidade da vida humana. Aí se preocupa com a questão do aborto, do infanticídio, né, da luta aí vem aqui a luta de gladiadores, né? Então, o cristianismo, ele valorizou quem? Ele valorizou a criança, valorizou a mulher, valorizou o idoso, valorizou o casamento, valorizou a vida familiar. Então, houve uma contribuição histórica, né? Houve uma contribuição histórica do cristianismo. Houve também a contribuição cultural, né? O cristianismo, na verdade, ele moldou a vida dos povos ocidentais ali para a forma que nós conhecemos hoje, né? Além de exercer ali uma grande influência positiva ali na África, na Ásia, né? Ele também, o cristianismo, ele elevou o padrão dos povos, né? Que deram ali origem aí às nações europeias, que já foi em outro nível. Tem também a contribuição, dentro da contribuição cultural, a contribuição política, né? Contribuição na sociedade, na ciência. Aí tem também a contribuição para a educação, porque, para vocês terem uma ideia, né, quem leu a apostila percebeu isso aí, fala sobre isso, né, idiomas, eles foram transcritos ali pela primeira vez por missionários cristãos, né, para que outras pessoas pudessem ler a Bíblia. Então, houve uma contribuição na educação. A invenção ali da tipografia, né, que nasceu com a impressão da Bíblia por Gutenberg, que vocês conhecem essa história de outras apostilas. Então, isso tudo foi uma contribuição para quem? Para a educação. Quem contribuiu? O cristianismo. Então, durante séculos aí, as únicas escolas que existiam estavam ligadas à igreja. Tudo isso foi contribuição do cristianismo. Então, teve a contribuição também, a última contribuição religiosa e ética, né? Então, Jesus, ele até falou aí coisas para nós eternas, né? Transcendentes, de forma bem simples e de forma bem acessível, que todo ser humano entenda. Então, ele ensinou valores aí como amor, compaixão, altruísmo, sobre a integridade. O cristianismo ensinou sobre a verdade, sobre a justiça, né? Então, sem Cristo, sem o seu legado grandioso, né, o mundo seria bem mais sombrio, bem mais triste, bem mais desesperançado. Então, houve todas essas contribuições do cristianismo. E o capítulo 4 fala sobre a historicidade de Cristo. Historicidade de Cristo. Aí fala sobre a vida e obra de Jesus, tá? Vou enfatizar ali que os cristãos ali que abraçaram a fé apostólica, né? A fé apostólica e evangélica sempre afirmaram e também vão continuar afirmando, né, a centralidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo em toda a ordem da criação. Jesus estava lá. Então, o cristianismo, em todas as obras, em todas as religiões, né, no meio de todas as religiões da Terra, o cristianismo é a razão, assim, e a sua singularidade. Ela está na figura de quê? De Jesus Cristo. Então, Jesus é o centro, Jesus é a figura histórica ali do centro, né, de todo o cristianismo e de toda a história. Então, Jesus Cristo, ele é o centro de toda a sua história. Aí nós falamos sobre a historicidade da ressurreição, né? Tem fatos relevantes, como fala sobre o local, né? O homem que fala, de quem era o túmulo, né? Que fala que o túmulo foi escavado na rocha, né? Então, Jesus, ele foi um ser vivo, né? Os discípulos que saíam para pregar
o Senhor ressurreto, eles comiam, bebiam, sofriam, trabalhavam, morriam. Então, tudo isso aí faz parte da historicidade de Cristo. Nesse ponto, a historicidade da ressurreição. Qual é a história da ressurreição? 4.3 fala sobre 4.3 as fontes secundárias que favorecem a historicidade de Jesus. Flávio Josefo, né, que era um historiador judeu, né, ele se tornou fariseu, acho que com 19 anos de idade, 19 anos de idade, nos anos 60 ele estava comandando ali as forças armadas judaicas lá na Galileia, né? Então ele declarou a historicidade de Jesus, afirmando ali a sua presença, fazendo grandes coisas, né? Dentre essas coisas que Jesus fez, ele cita aí a operação de maravilhas. Tem também o historiador samaritano Talo, né? Que era na verdade um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo. Então, era um historiador samaritano, né, cujos manuscritos deles ali não subsistiram, não sumiram, né? Então, até os nossos dias ainda tem, tá? Na verdade, não tem, tá? De tal nós não temos, desculpa. Eles não resistiram, tá? Os manuscritos dele não resistiram, os manuscritos deles não subsistiu. Pelo contrário, hoje nós só temos o quê? Pequenas citações aí, feitas por outros escritores. Tem também aí outra fonte secundária, né, que favorece a historicidade de Jesus, além de Flávio Josefo, né, e de Talo, nós temos também a carta de Mara, né? Ali nós temos também Plínio, né, o moço. A carta de Mara, que é aquela carta escrita ali no primeiro século por um pai ali ao filho que estava preso. Então o pai faz uma comparação entre as mortes de Sócrates, Pitágoras e de Jesus. Então são fontes secundárias que favorecem a historicidade de Jesus. Plínio, ele era um governador da Bitínia, né? Ele escreveu ali uma carta ali ao imperador Trajano, no qual dizia ter matado um grande número de cristãos. Então tudo isso mostra a historicidade de Jesus. Capítulo 5, a experiência cristã. A experiência cristã. Irmãos, observe bem o título da unidade 4, evidência histórica da fé cristã. A experiência cristã é uma evidência histórica. Então, a condição que demonstra, né, a natureza mental, moral e espiritual no homem, vem através da ação sobrenatural do Espírito Santo, como resultado de quê? De um relacionamento pessoal com Cristo. Então, a razão da experiência cristã é a pessoa de Jesus Cristo. Aí entra a importância da experiência cristã, né? O Deus do cristianismo não é um Deus imperceptível, não é um Deus desconhecido, né? Mas é um Deus que possui atributos, possui características específicas, que são reveladas aonde? Nas Sagradas Escrituras. Então, o poder do Evangelho, ele se evidencia através de milhares de pessoas que são transformadas. Aí vem pessoas oriundas aí de todos os níveis, né? E procedentes ali aí de várias nações do mundo. Então suas transformações são impressionantes e parecidas, né? Porque experimentam paz, experimentam alegria, pelo fato de quê? De se entregarem a Cristo. Então, qual o significado da experiência cristã? O maior testemunho de todos, irmãos, é a vida daqueles cristãos primitivos. Os primeiros cristãos, eles sofreram tortura, sofreram morte, sofreram apedrejamento, entre tantos outros aí sofrimentos. Mas eles não recuaram. Por quê? Porque tinham sua fé baseada não em mitos ou em lendas, né? E sim no sólido fato de quê? Da ressurreição e do túmulo vazio. Que Jesus já tinha citado que o túmulo estava vazio. Então, cada crente pode evidenciar,
pode experimentar o poder de Cristo ressuscitado aonde? Na sua vida. Primeiro, por ter certeza que seus pecados foram perdoados, por estar certo da vida eterna e da ressurreição dos mortos. Então, cada crente pode experimentar o poder de Cristo, tá? Pode ser liberto de uma vida vazia e sem significado, sendo transformado aí em uma nova criatura. Então, a experiência cristã, a importância da experiência cristã, o significado da experiência cristã, a universalidade da experiência cristã, que é em todo o mundo, né? Um número enorme de conversões, de vidas transformadas, através de testemunhos apresentados aí por homens, por mulheres, dos mais diferentes contextos, né? Então, aí demonstra a universalidade da experiência cristã. Aí nós temos o 5.5, o testemunho da experiência cristã na evangelização, tem as referências todas aí, tá? Então, na evangelização, a experiência cristã ela é fundamental. Dá uma lida para você ver, tem vários versículos nos mostrando isso daí. 5.6, os desafios da experiência cristã, irmãos. Eu até achei interessante que o apóstolo diz assim: há um só critério para a verdade. Qual é? Qual o critério que nós usamos para a verdade? Nós aprendemos lá na unidade 1. A palavra de Deus é imutável, que vem de um Deus imutável. Então a palavra de Deus é a verdade. Então os crentes eles devem ficar firmes e resolutos em defender as convicções sobre Jesus como sendo verdadeiro Deus. É isso que nós devemos fazer. São os desafios que nós enfrentamos. Ficar firmes e defender com certeza, com garra, com convicção, que Jesus é o verdadeiro Deus. 5.7 fala sobre uma grande verdade que permanece através de toda a história. Então, ele até começa aqui dizendo, né, essa verdade é a primazia do nome de Jesus Cristo. Então, ele é o começo, ele é o centro e será o fim de quê? De toda a história da humanidade, de toda a história do mundo. As Escrituras, elas declaram que seu nome está acima de todos os nomes. Ele alegou ser Deus e as suas alegações não têm mudado. Pelo contrário, atualmente, multidões de pessoas, elas até rejeitam Cristo, rejeitam a verdadeira luz, e muitas pessoas preferem andar nas trevas, andar na impiedade, na desobediência, mas muitas pessoas têm se convertido, têm tido essa experiência, tá certo? Então essa foi nossa unidade 4, tá? Nós concluímos aqui toda a apostila. O comentarista até faz aqui um comentário sobre essa questão, de uma conclusão sobre isso daí. Eu dei uma lida e achei interessante, porque de fato ele até diz que os assuntos abordados neste livro, né, qual a finalidade dele? É nos preparar mesmo com argumentos aí acerca da superioridade do cristianismo. Temos que defender o cristianismo, porque nós temos evidências de que o cristianismo é verdadeiro, de que Cristo é o único caminho que conduz à vida eterna. Nós temos evidências, mostramos evidências através da palavra de Deus, evidências através da história, evidências através da nossa experiência. Então, esse é o papel da evidência cristã. Mostrar por meio de fatos, evidências através da ciência. Nós temos aqui evidências através da ciência. Então, mostrar por meio de fatos, por meio de argumentos, né, que a fé cristã, ela não pode ser confundida com nenhum movimento religioso. A fé cristã, ela tem evidência baseada ou fundamentada na ciência, baseada e fundamentada na história, baseada e fundamentada na Bíblia, baseada e fundamentada na experiência pessoal. Então, o que nós esperamos de vocês, todos os alunos do IBAD, é que vocês estejam preparados aí para defender o cristianismo, tá? De fato.
vocês estejam preparados com argumentos, né? Argumentos lógicos, com raciocínios lógicos, né? Sobre toda a evidência que nós apresentamos e que a apostila detalha, as evidências arqueológicas também, né? Que são evidências apresentadas aqui. Então, pegue esses fatos históricos, científicos e use para defender a sua fé cristã. Esteja preparado, esteja preparada para defender a sua fé cristã. E aqui nós encerramos a nossa apostila Evidência Cristã. Evidência Cristã. De coração, peço perdão caso tenha tido falta em alguma coisa. Acredito eu que dentro do tempo que nós temos, nós apresentamos de maneira bem resumida, porém pontuais, essenciais, para nortear você quanto ao seu estudo aí. Boa prova, tá? Que Deus abençoe sua prova. Esteja preparado, não pare de estudar, não pare, tire um tempo, leia a apostila, vem outra apostila aí agora, se dedique mais ainda do que essa, invista tempo se preparando para defender o Evangelho, porque tem pessoas que se preparam para levar, mas nós aprendemos aí por que eu tenho que defender o Evangelho, por que eu tenho que defender o cristianismo. Aí nós apontamos por causa dos ateus, por causa do ceticismo, e citamos todas essas questões, a apostila cita isso aí. Então, esteja preparado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e agora eu quero orar por você, encerrando essa apostila. Vamos orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui somos gratos, Senhor, por concluir mais uma apostila. Sabemos que as lutas são grandes, a vontade de desistir é real. Há momentos em que pensamos em parar, mas o Espírito Santo do Senhor é quem nos dá força, nos orienta. Continue conosco, ó Pai. Continue com seus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até uma próxima oportunidade, Deus nos permitindo e sendo convidado aí pelos professores. Amém.